Prepare-se para mergulhar em um mundo pós-apocalíptico repleto de androides de combate, máquinas alienígenas e uma narrativa que desafia as expectativas. Em Nier Automata, 2B e 9S lutam para retomar a Terra das garras das vidas mecânicas. Descubra os segredos por trás da guerra entre humanos e máquinas, enquanto explora temas profundos como identidade, consciência e o significado da própria existência. Prepare-se para uma jornada inesquecível em Nier Automata. E sim, o principal motivo de eu ter comprado o Season Pass de Soul Calibur 6 foi para jogar com a 2B. Então já deixei aquele seu like patrão para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aí, isso ajuda bastante a estar sempre trazendo novos conteúdos aqui para o canal. Obrigado e vamos nessa! O primeiro episódio começa com 2B carregando o corpo de 9S em meio ao campo de batalha, se perguntando por mais quanto tempo ela vai precisar lutar. O contexto dessa cena nós iremos descobrir mais pra frente. O tempo passa e nós estamos no tempo presente do ano de 5012, com o androide da Yorha, 2B, assumindo o controle da missão após o desaparecimento de Wandi. Após uma batalha aérea contra os robôs inimigos, 2B precisa se encontrar com 9S para que ambos encontrem e destruam a arma Golias, além de recolher informações sobre ela, pois essa é a sua missão. Com toda a sua unidade tendo sido destruída, 2B é a única sobrevivente do seu esquadrão. Ao chegar à base inimiga, que antigamente ela era uma fábrica de armas dos humanos e que as vidas mecânicas atualmente estavam utilizando para se multiplicar, 2B consegue a proeza de destruir a sua unidade de voo, faz um pouso de herói e saca a sua espada, em uma cena épica. Múltiplos sinais de unidades inimigas confirmados. Isso eu consigo ver. Nisso, ela derrota vários robôs inimigos até um robô maior aparecer. Quando ela se questiona se aquele é o Golias, o seu pod, que é uma unidade de suporte tático para os soldados da Yorha, diz que não, que ele é apenas uma unidade de defesa. E, após um golpe especial de pod contra o robô, ele fica sem energia para lutar, precisando serem salvos por 9S, que recebeu ordens para se encontrar com 2B. 9S, que é um androide do tipo Scanner, localiza a unidade central do inimigo na fábrica e guia 2B até lá, para descobrir que os robôs estão fazendo a sua própria revolução industrial. Ela encontra a sua tão sonhada arma Golias, enquanto 9S fica ocupado com várias unidades de defesa. Sem conseguirem chamar reforços, 2B e 9S precisam lutar sozinhos contra a arma Golias. 9S consegue hackear a arma Golias e desativa suas funções temporariamente, mas acaba sendo atingido por ele e é ferido fatalmente, ficando fora de combate. Assim, ele precisa ser salvo por 2B, que com raiva e demonstrando sentimentos, destrói a arma Golias. Como ele estava fora de combate e ela estava sem a sua unidade de voo, 9S transferiu o comando da sua unidade para 2B, mas isso também não adiantou muita coisa, já que agora eles estão cercados por 3 armas da classe Golias. Então, eles pegam suas caixas pretas e as detonam, se sacrificando para exterminar as unidades inimigas Golias junto da fábrica em que estavam. Foi uma honra. Foi toda minha. De volta ao quartel-general Yorha na órbita da Lua, 2B, agora em um novo corpo, descobre que 9S só conseguiu fazer o backup das memórias dela antes da sua destruição, enquanto ele só tinha as memórias anteriores ao encontro dos dois. Eles dão glória à humanidade, enquanto 2B fecha os seus punhos, se questionando se tudo que existe foi feito para perecer. Será que isso seria uma punição? Glória à humanidade. Glória à humanidade. No ano de 5012, a humanidade encontrou seu fim pelas mãos das vidas mecânicas alienígenas vindas do espaço. Os poucos sobreviventes foram morar na Lua. No ano de 5204, a humanidade, com a sua resistência, contra-atacou usando androides, com o objetivo de retomar o planeta. Conforme falado pelo Conselho da Humanidade, o conflito continua até os dias de hoje. Enquanto isso, nas ruínas da cidade, um robô chamado PLA-08 desenvolve inteligência e para de atacar os soldados da resistência. Em vez disso, ele começa a se interessar pelos costumes humanos e decide que vai virar jardineiro, ganhando seguidores por onde quer que passe.
Ele lê livros e assiste filmes, tentando aprender mais sobre a sua própria existência. Ele não quer ferir os outros seres vivos, ele quer protegê-los, e faz isso ao encontrar uma flor no meio do campo de batalha, enquanto outro robô chora pela morte do seu irmão. Ao encontrar a flor, os seus olhos deixam de ser vermelhos e se tornam amarelos, indicando que a vida mecânica, que não deveria ter sentimentos, está demonstrando ter emoções. Então, ele decide plantar sementes de flores e as rega dia após dia, dia após dia. Em pouco tempo, as sementes germinam e, após alguns dias, ele e seus amigos conseguiram criar lindos campos floridos nas ruínas da cidade. Enquanto isso, os soldados da Resistência, que foram enviados para recuperar suprimentos e que estão ali para lutar até morrer, não respeitam todo o trabalho do robô jardineiro e são emboscados por outros robôs. Não só eles, mas os robôs que haviam desenvolvido inteligência e evoluído também são mortos pelos outros robôs, incluindo o pequeno robô que chamava pelo seu irmão. A Resistência leva as máquinas inimigas para uma ponte que tinha uma armadilha. Ao tentarem explodir a ponte por onde os robôs estavam passando, eles percebem que um dos robôs está agindo estranho, e esse é o robô jardineiro PLA-08, que tenta impedir que os outros robôs passem por ele e que pisoteiem as suas flores, mas ele não consegue. Nesse momento, os androides Yoha, 2B e 9S, que foram enviados ao local para checarem por que a comunicação da Resistência com a Yoha ficou em silêncio, chegam ao local, explodindo a ponte e todos os outros robôs ali perto, incluindo o robô jardineiro PLA-08 que foi pego no fogo cruzado, destruindo todo o seu trabalho, que cai todo destruído no buraco ali embaixo. Em seus últimos momentos, com olhos correndo por seus braços simbolizando sangue, ele tenta proteger a flor que sobrou. Seus olhos se tornam verdes por um momento antes de se apagarem para sempre e o seu corpo cair na escuridão eterna. 2B e 9S chegam ao local e Lily, a líder da Resistência, a reconhece, pois ela tem um passado com a modelo de número 2, o que vai ser contado mais para frente. Número 2? Ao mesmo tempo, a história está sendo contada por meio de um teatro, e no subterrâneo vários robôs estão lendo livros e aprendendo coisas novas, adquirindo mais conhecimento. Acima deles, um casulo brilha. O que será? 2B e 9S conhecem o acampamento da Resistência e também conhecem a sua líder, Lily, além de Jackass, que por algum motivo me lembrou a Range de Shingeki no Kyojin. Eles imaginam que os androides estão ali em resposta ao pedido que fizeram por ajuda ao Conselho da Humanidade, mas não é bem assim, já que é inviável enviar ajuda para todos os pedidos da Resistência, que são apenas peões nessa guerra. As vidas mecânicas estão evoluindo e agindo de forma estranha, além do repentino desaparecimento do contato deles naquela área. Então, 2B e 9S foram enviados até lá para investigar. Jackass conta a eles que uma vida mecânica violenta foi vista várias vezes na área das ruínas do deserto e que isso poderia significar alguma coisa. 9S então conta que eles foram enviados para lá exatamente para investigar isso e não que foi por causa do seu pedido de socorro. E tem uma parte aqui que eu gosto e tem um significado maior, que é quando a Lily se torna emotiva ao ver a 2B e depois, quando fica sozinha, ela liga a jukebox e diz aos seus companheiros caídos que ainda está lutando, pois isso é uma informação relevante que será revelada lá na frente. Eu ainda tô lutando. Jackass leva 2B e 9S até a área do deserto e, após conversarem sobre a aparição de vidas mecânicas cada vez mais inteligentes e que podiam até falar, eles são atacados por algumas delas. 9S hackeia a máquina e tem a visão de uma antiga civilização que as máquinas estão copiando, mas não entende muito bem o que aconteceu. Inclusive, uma das máquinas foge com medo dos androides. Quanto mais eles adentravam na cidade, mais as coisas ficavam estranhas. Primeiro, o sinal de comunicação deles com a base ficou instável, e depois eles encontram vários corpos de androides pelo local, incluindo o androide que fazia o contato daquela área com o quartel-general. Além disso, uma forma de vida mecânica desconhecida também é encontrada, e ela parecia ser uma junção de uma máquina com um androide. O solo onde eles estavam desmorona e 2B e 9S caem nas cavernas ali embaixo. Jackass consegue escapar. Ali dentro, eles percebem que existem várias vidas mecânicas que estão reproduzindo o comportamento humano. Inclusive, até o robozinho trepa e eu não. Ao perceberem a presença dos androides, as vidas mecânicas sobem os pilares, que também são feitos de vidas mecânicas, formando uma espécie de casulo, e desse casulo uma nova forma de vida mecânica surge. Adão,
um homem de longos cabelos brancos, alto, musculoso, mas sem um mangusto. Ele é facilmente derrotado por 2B e 9S, e quando tudo parecia ter terminado, de sua costela, uma nova vida mecânica semelhante a ele, de nome Eva, surge. Ele consegue vencer os androides e destrói o local onde estavam com o seu ataque. 2B e 9S retornam ao acampamento da Resistência, onde contam a Lily e Jackass sobre as novas formas de vida mutantes que encontraram, Adão e Eva, e que elas se assemelhavam bastante com os androides. Jackass sugere que façam as pazes com as máquinas e que todos vivam em paz. 9S rejeita a ideia e diz que vai lutar até que a última delas seja destruída. Ambos são enviados para um parque de diversões ali perto para investigar o desaparecimento de um androide da Ioha, mas, para sua surpresa, as máquinas que encontraram ali perto são amigáveis e não os atacam, fazendo com que o seu caminho até o teatro seja tranquilo. Porém, dentro do teatro, eles são atacados por uma máquina de classe Golias chamada de Song-Tres, ou também Simone de Beauvoir, em homenagem à filósofa francesa de mesmo nome. É revelado que Simone antigamente era apenas um pequeno robozinho, mas em sua obsessão por ficar cada vez mais bonita, foi adicionando cada vez mais e mais adereços ao seu corpo, incluindo a canibalização da sua própria espécie para ficar cada vez mais bonita. 9S consegue hackeá-la, enquanto 2B a mantém ocupada e descobre que ela era apaixonada por outra máquina, Jean-Paul Sartre, que na vida real participava de um relacionamento bem aberto com ela. Por ter sido ignorada por Jean, Simone se torna obcecada por se tornar cada vez mais bonita, e com o tempo se tornou uma monstruosidade. Após expor o núcleo da Song-Tres e revelar o seu núcleo, 9S a destrói completamente. Enfim, me tornei linda. Quando estavam saindo do teatro, eles encontram uma mãe e sua filha carregando um buquê de flores. Elas estavam apenas indo assistir à peça. 9S diz que máquinas não têm emoções, que aquilo é tudo simulado e, mesmo implorando para serem poupados, 9S as executa sem hesitar. Isso deixa o questionamento: será que as máquinas estão se tornando cada vez mais humanas e os androides estão se tornando cada vez mais robôs? Depois disso, 2B e 9S são enviados por Lily para levar suprimentos como óleo e minério para as vidas mecânicas que criaram uma comunidade e decidiram viver pacificamente longe de batalhas. Ao chegarem lá, eles se encontram com Pascal, o líder da comunidade, que explica que ele e as outras máquinas que vivem ali se separaram da rede das máquinas e agora vivem em paz. 2B e 9S ficam intrigados ao ver como vidas mecânicas conseguem viver em sociedade, adquirindo cada vez mais conhecimento e imitando o comportamento humano. Assim como Simone, Pascal também é uma referência a um filósofo francês, Blaise Pascal, que criou a aposta de Pascal, onde diz que é melhor apostar na existência de Deus do que na tese oposta, pois se você ganhar, ganha tudo, e se perder, não perde nada ou perde muito pouco. Ao explorarem o subterrâneo da vila, eles encontram lá embaixo, crescendo junto de uma árvore, a cabeça de Emil. 9S hackeia a cabeça e tem um pequeno vislumbre das memórias de Emil e deduz que aquela é uma das armas criadas pelos humanos para lutar contra as vidas mecânicas. Pascal então aparece e diz que todos da vila adoram a cabeça de Emil, pois graças a ela eles perderam a vontade de lutar e decidiram viver em paz. 9S não dá muita confiança ao que Pascal disse, pois ele acha que isso é algum tipo de defeito ou de bug. Ao voltarem à vila, eles percebem que algumas crianças estão brigando por uma caixa de música, mostrando que ainda existe conflito entre eles. Afinal, isso é comum em qualquer comunidade existente, seja ela de humanos, de animais ou de máquinas. Antes de partirem, 9S diz não ter nada a relatar e 2B pede a Pod para marcar o local e o arquivar. Enquanto isso, Adão e Eva estão lendo antigos livros da humanidade para aprender os seus modos e costumes. Tanto é que quando eles apareceram, eles estavam nus lá no começo do episódio e já estavam usando roupas de baixo, e no final do episódio já estavam usando calças, eles estavam evoluindo. Então, Adão convence seu irmão Eva a chamá-lo de irmão mais velho. Lily,
2B e 9S saem em uma missão para ativar uma rede de detecção de máquinas, porém o sistema foi desativado e quando 9S sai para solucionar o problema, Lily conta a 2B sobre o seu passado, sobre como foi o primeiro encontro da resistência com a Yorha. Aparentemente, o gatilho para esse desabafo foi o pesadelo constante que Lily vinha tendo sobre o seu passado e após 9S falar para Lily não dormir de tédio de novo ou ela vai ter um pesadelo, Lily pergunta a 2B se nós sonhamos, no qual ela responde que não. Após uma operação de pouso má sucedida liderada pela androide número 2, bastante parecida com a 2B, no qual só sobreviveram 4 androides, elas se encontram com os membros da resistência e pedem cooperação. Mesmo apesar da desconfiança entre elas, a líder da resistência da época, Rose, decide cooperar com as androides e irem juntas até a localização do servidor das máquinas, no topo do Monte Kaala, para destruí-lo. No caminho, Lily é infectada pelo vírus lógico das máquinas, que deixa os olhos vermelhos, e se ele não for removido, reescreve os dados e domina a pessoa, e para piorar, a resistência não tinha como curá-la, apenas eliminá-la. A resistência, ao tentar executar Lily e evitar que o vírus se espalhasse, muda de ideia após a número 2 entrar no caminho e salvar Lily, se juntando às outras para salvarem a sua companheira com uma vacina da Yorha. Assim, todas seguem a sua jornada até o servidor, porém, são atacadas por um exército de máquinas e, com exceção de Lily, todas são mortas pelas máquinas inimigas. Ao subirem o elevador, Lily diz que está tendo um pesadelo e Rose pergunta se nós sonhamos, e a número 2 diz que não. O servidor foi destruído, desligando todas as máquinas da área, deixando apenas Lily viva e amargurada com a Yorha por ter recusado enviar reforços para ajudá-los. De volta ao presente, 2B continua sua resposta sobre se nós sonhamos, que Lily fez para ela lá no começo do episódio, que foi a mesma pergunta que Rose fez para a antiga número 2 no passado, e 2B também diz que não, mas as suas memórias são reais, e ainda pergunta a Lily se não existe a possibilidade de uma das suas antigas companheiras ainda estarem vivas. Nisso, Lily responde que isso sim é sonhar. E se uma das suas companheiras ainda estivesse viva em algum lugar? Então, é revelado que a número 2 ainda está viva e lutando sozinha contra as máquinas. Adão e Eva continuam adquirindo conhecimento através da leitura de livros antigos, e uma das coisas que Adão aprende é que a existência precede a essência, declaração feita pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre em seu livro O Ser e o Nada, de 1943, que diz que não existe natureza humana, existe apenas uma condição humana. Existimos como perspectivas autoconscientes em primeira pessoa, constantemente imaginando e reimaginando quem somos à medida em que vamos avançando no tempo. Você entendeu? Eu também não. Nesse meio tempo, enquanto esperam por novas ordens e sem receber resposta do bunker sobre as unidades mutantes, 2B e 9S se deparam com Pascal e a robozinha de laço azul que perdeu a sua irmã de laço rosa. A irmã de laço rosa entrou no reino da floresta em busca de uma nova peça funcional para sua irmã de laço azul, porém, este reino é um local bastante hostil. 2B e 9S decidem ir até o reino da floresta junto de Pascal para ajudarem a encontrar a irmã de laço rosa, mas só encontram um laço e todos os seus habitantes destruídos. Quem poderia ter feito isso? Ao explorarem as memórias dos seus habitantes, eles descobrem que o reino foi criado há 256 anos atrás e que o seu primeiro rei morreu há 128 anos. Contudo, as memórias do reino e o seu legado são transferidos para o pequeno rei, uma máquina bebê que eles protegem até os dias de hoje. Adentrando ainda mais no castelo, eles encontram a irmã perdida junto de um soldado sobrevivente, e do nada eles decidem que vão se casar, deixando 9S confuso sobre as vidas mecânicas, se eles são seres vivos ou não. E por falar nisso, voltando um pouco no tempo, Pascal diz que pode modificar o seu corpo com quantas peças ele quiser, e ao ser questionado por 2B sobre até quando ele continuará sendo ele mesmo trocando de peças, fazendo referência ao paradoxo do navio de Teseu, que diz que será que um objeto continua sendo o mesmo, mesmo se todas as suas peças forem substituídas, levantando questões profundas sobre identidade, continuidade e mudança. E nisso, Pascal, sem saber a resposta, pensa a respeito e diz que se o coração continuar sendo o mesmo, então ele vai continuar a ser o mesmo ser. E mais uma vez isso deixa 9S confuso sobre as vidas mecânicas terem ou não um coração. O que precisa
permanecer para você continuar sendo você. Acredito que seja o coração. Eles conseguem chegar ao jovem rei Immanuel, mas não chegam a tempo de salvá-lo das mãos de A2, a número 2 sobrevivente do grupo da Lily, que continuou durante todo esse tempo lutando contra as vidas mecânicas e agora é considerada uma androide traidora. Uma curiosidade é que o jovem rei Immanuel tem esse nome em homenagem ao filósofo prussiano Immanuel Kant. Uma adição que o anime faz e eu gostei foi ter adicionado pétalas vermelhas na cena, simbolizando o sangue durante o ataque de A2 a Immanuel. E 2B sai no tapa de espadas e a espada de A2 é quebrada, então ela decide fugir. Ela questiona sobre o motivo de androides estarem protegendo vidas mecânicas, e 9S a retruca perguntando por que de ela ter traído a Yorra. Daí ela retruca de novo falando que não foi ela quem traiu a Yorra, mas sim a Yorra quem as traiu primeiro. Essa fala de A2 plantou sementes de dúvida em 9S sobre a Yorra, sobre se tudo o que ele sabia até agora era de fato verdade ou não. Então, a comandante pede para 2B e 9S investigarem A2 e conseguirem informações a seu respeito, mas não diz a eles o motivo de ela ter fugido da Yorra, pois essa é uma informação confidencial. Na base da resistência, eles tentam obter informações sobre A2. Lily a reconhece como sendo a número 2, mas não conta a eles que a conhece. Em vez disso, diz que não sabe de nada, pois sabia que se encontrassem, eles a iriam destruir. Entretanto, 2B percebeu as reais intenções de Lily, já que ela ficou conhecendo a sua história e vai embora junto de 9S. E bom, quem sabe se uma das suas companheiras ainda está viva por aí? Isso sim seria sonhar. Ao questionarem as androides Devala e Popola sobre a A2, elas dizem não saberem de nada, mas talvez a J-Cass saiba. Ela estava na cidade submersa e os dois androides vão até lá. 9S tira o seu visor, que parece uma venda, e entra na água, reproduzindo comportamentos humanos. 2B faz o mesmo e fica encantada com o mar e a luz do sol. Depois disso, eles encontram a flor que realiza desejos, a lágrima da lua, ali perto, e decide mostrá-la à operadora Six-O, já que ela havia pedido a 2B para usá-la como enfeite no seu cabelo. Bom, a flor foi usada como enfeite, mas não no cabelo. 2B e 9S se separam para procurar por J-Cass. 2B a encontra pescando e pergunta se ela conhece A2. J-Cass responde que tudo que sabe é que ela era a antiga número 2, mas 2B já sabia disso. Ela tenta contactar 9S, mas sem sucesso. Enquanto isso, 9S hackeia o bunker em busca de mais informações sobre A2, e ao ver a sua comandante tendo uma conversa estranha com o Conselho da Humanidade na Lua, é obrigado a se desconectar do hackeamento, pois a sua invasão havia sido identificada. Então, ele persegue algo ou alguém que ele pensava ser A2, uma identidade que vinha observando os dois há algum tempo, e que tinha desenhos deles pintados em quadros durante vários momentos da sua jornada. Ao final do corredor, 9S é atacado por algo. Enquanto isso, Eva termina de ler o seu livro e percebe que não consegue encontrar o seu irmão Adão na rede das máquinas. Quando se dá conta, a vida mecânica especial que estava falando com 9S era na verdade Adão, que o trancou em um espaço fora da rede e, antes de começar a torturá-lo, o questiona com várias perguntas acerca do livre-arbítrio e sobre o que é a vida. Será que as vidas mecânicas e os androides estão vivos ou não? 2B consegue rastrear as últimas coordenadas de 9S na sala cheia de pinturas dos dois e vai até o subterrâneo atrás dele. Ela pede ajuda ao bunker, mas a sua ajuda é negada pela comandante, porém, mesmo assim, ela segue em busca de 9S. Ao atravessar um holograma, 2B chega em um local que parece ser uma réplica de uma cidade humana, a chamada Cidade Copiada, mas ela é toda em branco, sem cores e sem vida. Mais adiante, ela encontra várias placas com figuras humanas nelas, além de também encontrar os membros desaparecidos da Yorra, todos desmembrados. Então, os vários cubos ali presentes se juntam e revelam a presença de Adão, que revela estar mantendo 9S como seu prisioneiro. Adão conta a 2B que as vidas mecânicas vêm evoluindo com o passar do tempo e se tornaram fascinadas com os costumes humanos e que eles chegaram até mesmo a exterminar os seus criadores alienígenas séculos atrás. E para piorar, ainda mostra os corpos em decomposição de alguns deles. E claro, ele também diz a 2B que a humanidade já foi extinta há muito tempo. Ele diz que não se interessa nem um pouco pelos seus simplórios criadores alienígenas, mas o seu foco de interesse são os humanos, seus amores, suas religiões, culturas, famílias e guerras. Por isso, ele se desconectou da rede para experimentar a mortalidade humana e se tornar mais humano. Durante a luta entre Adão e 2B,
Ela sabia que não precisava vencê-lo, mas apenas ganhar tempo o suficiente para que o pod de 9S conseguisse hackear Adão e neutralizar os seus poderes, transformando a cidade que antes era branca em negra. Quando ela ia desferir o golpe final em Adão, Eva aparece na sua frente e recebe o golpe por ele. 2B consegue resgatar 9S e sai com ele em seus braços, enquanto a cidade colapsa. Ao mesmo tempo, Adão segura Eva enquanto ele morre em seus braços. O corpo de 9S é enviado ao bunker para reparos e 2B recebe ordens para eliminar Adão. A sua última localização é em uma fábrica que está ocupada por máquinas que formaram um culto bizarro e pacífico. Eles guiam 2B até as profundezas da fábrica, para que ela se encontre com seu líder e faça um pacto de paz com ele. Será que tudo isso é uma armadilha? Ao chegar até o líder do grupo, 2B percebe que aquilo é de fato uma armadilha, feita por Adão, que usa da sua autoridade sobre a rede para converter as pacíficas vidas mecânicas em máquinas de guerra mortais que tentam eliminar 2B. Ela tenta fugir da fábrica e se encontra com uma máquina sendo controlada remotamente por 9S. Durante a fuga, eles são atacados por uma arma Golias chamada Zoshi. O seu nome é como se lê em japonês o nome do filósofo taoísta chinês Zhuangzi, e eu também não sei como se lê esse nome. Graças ao escudo de energia ao redor do inimigo, nenhum ataque é capaz de atingir a vida mecânica, mas 9S consegue hackear a fábrica e corta sua fonte de energia. Com isso, o escudo de energia de Zoshi é desativado e 2B consegue destruí-lo, mas ainda não havia terminado. Ainda restavam várias máquinas vindo para cima de 2B. Ou será que não? Todas elas cometem suicídio coletivo enquanto repetem que iriam morrer e se tornar como Eva. A influência de Adão sobre as máquinas continua aumentando, de modo a fazê-las atacarem de forma anormal. Uma explosão acontece perto do campo da resistência e Lily envia um pedido de socorro para 2B. As forças da Ioha e da Resistência são atacadas em todos os lugares por robozinhos com sorrisos muito simpáticos. No bunker, a comandante pede o uso do laser do satélite para auxiliar na batalha, mas o seu pedido é negado pelo Conselho da Humanidade, já que, segundo ele, interferir na batalha não iria ajudá-los a conseguir Deus através do processo DICE. Com a ajuda de 2B e da chegada de um recuperado 9S, a Resistência consegue parar um grande exército de vidas mecânicas após usarem um pulso eletromagnético em larga escala. Entretanto, as máquinas são absorvidas por Adão, que cria um monstro robótico gigante semelhante a um kaiju. Enquanto 2B é atacada por uma máquina Berserker, 9S consegue hackear Adão graças à ajuda de Pascal. Ele vê dentro da mente de Adão o seu pesar pela morte de Eva e o guia para a armadilha preparada para ele pela Resistência. Vendo a grande dedicação de 9S, 2B finalmente o chama de Nines, assim como ele havia pedido para ela lá no começo do anime e ela havia ignorado. Uma pequena curiosidade que eu achei interessante: a Resistência quase consegue destruir Adão com um grande míssil e várias bombas, só que ele conseguiu sobreviver e quando ia atacar todo mundo, um grande tiro de laser o atinge em cheio, aparentemente o destruindo completamente. Descobrimos então que a comandante desobedeceu às ordens e usou o satélite laser do bunker para destruir Adão. Entretanto, os pods detectam o sinal de Adão dentro da gigante cratera que se formou, e 2B e 9S vão até lá para finalizá-lo. Quando o encontram, Adão já está ferido gravemente, apenas com a parte de cima do seu corpo, parecendo Freeza no final da luta contra Goku em Namekusei. Ao ver que essa era uma forma de voltar a se reunir com Eva, Adão aceita sua morte pelas mãos dos androides. 2B hesita um pouco para finalizar Adão, mas 9S ajuda e juntos os dois conseguem vencer Adão, fazendo com que as máquinas na área fossem desligadas e parassem o seu ataque. Infelizmente, 9S foi contaminado pelo vírus de Adão quando o hackeou, lá no episódio 9, ficando com os olhos vermelhos. 2B é obrigado a matá-lo, mas antes disso acontecer, ele conseguiu transferir a sua consciência para uma máquina ali perto, criando uma rede de transmissão de dados em ressonância com as máquinas, cujos olhos brilhavam em uma coloração esverdeada. Dessa forma, a batalha de 2B e 9S contra Adão e Eva terminava, mas a luta dos dois ainda continuaria por mais um tempo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you?
Depois dos créditos, em uma cena pós-créditos, enquanto estava sendo reparado no bunker, 9S se conecta ao servidor do bunker. Percebendo que tinha algo de errado, 9S evita que ele e 2B tenham os seus dados sincronizados com o servidor. Enquanto continuava investigando, ele acidentalmente ativou o sistema de defesa do servidor e se depara com duas garotas de vermelho que estão sempre vigiando os androides. Elas são os terminais Alpha e Beta, também conhecidos como N2, que são programas criados pela rede de servidores das vidas mecânicas, e é melhor evitar com elas, caso contrário elas vão continuar a se multiplicar indefinidamente. Elas ajudam 9S a descobrir a verdade sobre a Yorha. Ele descobre que a humanidade já não existe mais já faz muito tempo, e que o projeto Yorha foi criado para fazer com que os androides sejam enganados ao fazê-los acreditarem que os humanos ainda estão vivos e vivendo na Lua. Ao acordar, 9S é avisado de que os seus dados não foram completamente sincronizados com o servidor, e após isso ele recebe um chamado de emergência de 2B. Ao sair para ajudá-la, é revelado que ele está sendo sempre observado pela garota de vermelho, N2. Nos divirta, por favor. Unidade Yorha. Número 9. Nier Automata é um anime e um jogo que começa com você pensando em bundas e termina se questionando sobre a vida e a sua própria existência, e depois acaba tendo uma crise existencial. Depois de ter terminado de assistir esse resumo sobre a primeira temporada, você já está preparado para a segunda temporada que estreia agora em julho de 2024. Dito isso, se você tiver assistido até aqui, não esqueça de deixar o seu like e comentário, e se não for inscrito, se inscreve aí, é só clicar no botão aí embaixo, isso ajuda demais. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.